Não me julgue, o relato vai ser totalmente doentio. Eu não sabia da gravidade do problema até pesquisar sobre e refletir sobre o meu passado. Minha mente estava dominada pelo PMO e eu considerava todas essas bizarrices normais. Essa foi a mensagem que eu recebi antes dele mandar o relato para mim. Isso aqui foi um seguidor do canal que falou comigo no Telegram e me enviou a história dele. Ele já estava com medo de ser julgado, pois realmente o relato é muito bizarro. Se você gosta dessa série, eu já peço que você deixe uma curtida aí no vídeo e deixe também no campo dos comentários um comentário, pois assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e divulga para outras pessoas. Vamos espalhar essa mensagem, se possível compartilhe com um amigo também, tá bom? Sem mais enrolação, vamos direto para o relato. Eu não vou falar o nome dele original, eu vou chamar ele de Pedro, para facilitar a compreensão. Então é o seguinte, o Pedro ele conheceu o PMO muito cedo, pelos 9 anos de idade. E nessa mesma época ele já começou a assistir com bastante frequência. Ele ainda não conhecia a masturbação, mas o conteúdo adulto já agradava ele. Então ele assistia apenas por assistir. Mas é claro que não demorou nem um pouco para ele iniciar a vida também praticando junto com a masturbação, né? Assistia e se masturbava ao mesmo tempo. E isso era muito doentio, né? Segundo ele mesmo disse. Porque uma criança de 9 anos realizando essa prática sem ter nem noção do que é, já é algo doentio. Porque esse conteúdo não é para chegar em uma criança de 9 anos. É um conteúdo para adulto. E uma criança de 9 anos já teve acesso. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil ter acesso a isso. O que é um erro absurdo. Como eu falo aqui várias vezes a vocês, não deveria ser aberto assim para qualquer tipo de público. Não existe bloqueio. A criança basta digitar ou aparece até um pop-up na frente dela, uma propaganda, e ela já conhece esse tipo de conteúdo. Então ter filho hoje em dia e criar bem longe disso é muito complicado. Mas sim, ele se lembra de se desafiar a se masturbar o máximo de vezes possível, de modo seguido. Ele sentia que aquilo era divertido e não tinha ideia o vício que estava se enraizando nele. É claro que ele já sentia que estava fazendo algo de errado, mas não tinha compreensão nenhuma. Até a gente mesmo, antes de conhecer o NoFap, não temos nenhuma compreensão do mal que o conteúdo adulto faz. E era assim que ele vivia. Ele sabia que estava fazendo algo de errado, porém não tinha compreensão dos danos do conteúdo adulto. Então, aos 12 anos, ele se masturbava inúmeras vezes no chuveiro, geralmente umas 3 vezes por dia, e dependendo do dia, aumentava ainda essa frequência. Então pense em um menino de 12 anos que é para estar aprendendo inglês, um outro idioma, né, instrumentos musicais, para estar estudando, lendo, para desenvolver o cérebro. E não, ele está viciado em conteúdo adulto e masturbação. Em vez de estar evoluindo e aumentando o seu QI, não, ele está paralisando aquela evolução. Então isso é muito complicado nessa fase. É uma fase que a gente precisa de mais cuidado, de foco, pois o cérebro está sendo desenvolvido. É muito perigoso começar o vício nessa época, porque para se livrar depois fica um pouco mais difícil. Então, ele começou a praticar PMO, que é conteúdo adulto com masturbação, em lugares inapropriados. Às vezes até com familiares ao lado. E ele debaixo da coberta, sem ninguém perceber. Então isso é totalmente doentio. E dos 12 aos 14 anos, foi exatamente assim. Se ele sentisse vontade, não dependia do lugar para ele fazer um ato desse. Mas calma. Não chegou na parte pior ainda. Vocês vão escutar como ele foi evoluindo e vão ver o nível que ele chegou. O Pedro chegou em um nível muito pior que esse aqui. Vamos lá. Ele teve o auge dos fetiches absurdos aos 16 anos de idade. Mas aos 14 já estava começando a ficar muito assustador. Olha só.
Aos 14 anos, ele escalou para conteúdo incestuoso. O que é isso? Relações entre irmãos com irmãs, sobrinhos e tias, primos e primas. E eu vejo que esse conteúdo vários viciados escalam. E eles começam a sentir esse desejo na vida real também. Porque quando você está assistindo conteúdo adulto, você vai projetando aquilo ali para a vida real. Aos poucos. Se você está sentindo prazer assistindo, é óbvio que você também sentiria na vida real. Então aquilo ali vai cada vez mais projetando o desejo ao ponto de você chegar a cometer um absurdo desse. Mas calma. Após isso, ele foi aumentando ainda o nível dos fetiches dele. Foi ficando mais absurdo do que isso. Ele chegou a assistir hentai, que é vídeo adulto de anime, que se tratava de estu, e você já sabe o resto da palavra, né? Então ele começou a assistir esse tipo de conteúdo. E é inacreditável o número de homens que escalam para estu. É inacreditável. Parece que o conteúdo adulto ele vai pegando o pior que há dentro de você e colocando para fora. Mas calma. Ainda não chegou na pior parte. Isso aqui ele tinha 14, 15 anos. O auge dos fetiches absurdos que o Pedro chegou foi aos 16 anos, que foi a pior época da vida dele. Ele já estava totalmente depressivo, segundo ele mesmo diz, magro e não saía de casa. Só fazia futilidades, era vícios o dia todo, não tinha hábitos produtivos. Ele começou a consumir cada vez mais conteúdo adulto, ao ponto de chegar no pico máximo do absurdo. Olha só, ele começou a consumir conteúdo de pedó. Vocês já sabem o resto, né? Filia. Pois é, esse tipo de conteúdo. Não tô brincando. Olha o nível que a mente do cara chegou. Isso não é natural. Ele queria ver vídeo de criança. E isso acontece com várias pessoas que assistem conteúdo adulto, mas eles não têm coragem de falar, porque é extremamente repugnante, porque as pessoas não conseguem nem ouvir algo sobre isso, porque é realmente muito nojento. Então, ele simplesmente guarda aquilo pra ele e fica lá naquele mundinho, naquela ansiedade, depressão, e toda vez que vem um desejo forte, ele recai. Mas ele escalou, meu amigo, para conteúdo de pedo. Sim, isso aqui pra mim é um dos piores níveis possíveis. E como não tem uma comunidade, como não existia uma comunidade em que as pessoas compartilham isso, ele guardava isso pra ele. E é o que acontece com muitos caras. É por isso que é importante você vir relatar, jogar pra fora o que tá acontecendo e lutar contra. Porque eu sei que isso aqui não é da naturalidade do Pedro. Isso aqui não é o desejo dele real. Ele induziu isso pro conteúdo adulto e agora tá assistindo essa porqueira. Olha que maldição. Olha o ponto que ele chegou. Meu Deus do céu, já pensou se um cara desse tenta levar um fetiche desse pra fora das telas? Olha como é perigoso. E a grande mídia tentando mostrar que é normal. Eles defendem esse tipo de conteúdo. Eles defendem o conteúdo adulto. Mas não dizem pra você que você pode escalar a ponto de assistir pedo. É um absurdo isso aqui, meu irmão. É um absurdo. Se você não tem ideia, velho, do que fazer pra se libertar de uma vez por todas desse vício, se você não sabe como começar, tá meio perdido, eu recomendo muito que você conheça a estratégia das camadas de blindagem, que eu nem vou me estender muito aqui sobre o poder desse método. Eu recomendo apenas que você assista o vídeo completo, que foi feito com bastante dedicação e se encontra no comentário fixado aí abaixo ou na descrição, tá bom? Lá já tem todas as informações, nem vou falar muito. Eu recomendo muito que você vá lá e veja esse vídeo. Veja o vídeo todo, tá bom? Mas voltando à história do Pedro, com 16 anos, graças a Deus ele conheceu o NoFap, que ele achava que era só um desafio de setembro, mas agora ele vê o quanto o NoFap começou a ajudar ele, né? Como ele começou a se dedicar de fato ao NoFap, como isso começou a ajudar ele.
E desde lá, então, ele tem feito várias streaks e diz que evoluiu muito, adotou boas práticas, bons hábitos, participou dos grupos que eu faço aqui no canal e tem um estilo de vida totalmente diferente. Segundo Pedro, ele ainda não conseguiu vencer o conteúdo adulto porque está enraizado nele. Está muito difícil de vencer, porém já reduziu muito a frequência e já parou de assistir conteúdos bizarros, como pedo, como estu. Pois é, ele já parou. E o NoFap ajudou ele a ter essa transformação, né? Por isso que eu digo, o NoFap é um ponto de partida. Quando a gente fala de escalada no desenvolvimento pessoal, o que eu considero ideal? Você primeiro eliminar os vícios, todos, depois trabalhar em seu desenvolvimento pessoal mesmo, para se tornar uma pessoa que consegue ler, estudar mais, produzir, ter disciplina. E por último, você começar a investir em um projeto seu, né? Para gerar renda, você adquirir uma certa liberdade financeira. Então, se você ainda não está livre dos vícios, eu recomendo que dê esse primeiro passo. E, como dito anteriormente, tem um vídeo aí que está na descrição e no comentário fixado, que é o vídeo da estratégia das camadas de blindagem, que vai explicar para você, lhe dar um passo a passo para vencer esse vício. Eu recomendo muito que você assista, tá bom? Espero que tenha gostado do relato. O vídeo foi esse e até a próxima.